Muito bem, meus queridos irmãos, vou sentar um pouquinho. Quando a gente vai preparar a homilia, a gente fica lembrando do povo que vai escutar, né? Fica lembrando de cada um, o que é que cada um de vocês precisa ouvir, né? Como a gente já vai fazer 27 anos na paróquia, então mais ainda a gente sabe das necessidades de cada um, das dificuldades, das dúvidas, quanto é possível a gente chegar ao entendimento. E a cada ano nós repetimos sempre as mesmas leituras, mas como pai de família, diz o Evangelho, tem que tirar sempre coisas novas e coisas velhas do tesouro, e desse tesouro eu vou dividir agora com vocês é o tesouro da Palavra de Deus. E a gente fica pensando o que a gente pode falar num momento como esse, né? Hoje, a leitura da Epístola, na leitura, São Paulo fala a respeito da nossa filiação divina. Nós somos filhos de Deus pelo batismo, e pelo batismo nós nos tornamos como que galhos de uma mesma árvore. Jesus fala, eu sou a videira, vós sois os ramos. São Paulo usa essa mesma alegoria e diz que nós fomos enxertados em Cristo. De modo que a nossa grandeza está em sermos partes deste grande tronco que é Jesus Cristo. Como o galho enxertado à árvore recebe da árvore a seiva e dá frutos, nós, como cristãos, enxertados, unidos a Jesus Cristo, devemos produzir frutos. E produzir frutos significa ter os mesmos sentimentos, as mesmas atitudes, as virtudes do próprio Jesus Cristo. Não é preciso que o Pai, olhando a cada um de nós, veja o seu filho, que é filho na união com Jesus Cristo. E São Paulo fala, a epístola de hoje é muito clara nisso, que nós somos herdeiros da vida eterna. O próprio Cristo nos promete, dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá também preparar lugar para vocês. De modo que nós temos um destino, ou um predestino, aí a predestinação, que é a vida eterna. Isso deve ser uma coisa muito visível em nós, muito clara nas nossas consciências, porque nós somos herdeiros de uma herança muito maior do que herdar uma fazenda, terras, herdar prédios e tudo, que é herdar o céu. Porque nós somos co-herdeiros de Cristo. E a herança já está garantida desde que nós façamos a nossa parte. Lógico, vamos ter essa herança no céu se nós nos comportarmos como Cristo. A herança é dada para Cristo e somos herdeiros com Cristo. E se estamos separados dele pelo pecado e morremos nesse estado de separação, aí não vamos para o céu. O céu é dado aos que estão unidos a Cristo. Daí a importância de evitarmos todo o pecado e, se cairmos no pecado, pedimos perdão a Deus para nos unirmos de novo a Jesus Cristo. São Luís de Gonzaga, sempre quando ele fazia as coisas, ele pensava e dizia até, de que isso me aproveita para o céu. Isso me leva para o céu, então eu faço. Se não leva para o céu, então eu não faço. E Santo Inácio, nos seus exercícios espirituais, quando ele fala das coisas que existem no mundo, ele diz que as criaturas, nós devemos tê-las e devemos estar com elas, tanto quanto elas nos levam para a vida eterna, para alcançarmos o nosso fim último. E devemos deixá-las, tanto quanto elas nos afastam do nosso fim último. É a lei do tanto quanto, como diz o próprio Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, de modo que somos herdeiros da vida eterna. Mas temos uma herança, um tesouro guardado em vaso de barro e somos muito descuidados. Por causa desse descuido é que Cristo vai nos contar a parábola de hoje. É a leitura desse discurso que nós devemos fazer quando vemos a parábola, que é a parábola que deu muito o que falar, né? E muitos comentaristas, até os inimigos da igreja se aproveitaram disso para criticar o próprio Jesus Cristo, e contando essa parábola teria aprovado a fraude daquele feitor, né? O feitor
foi chamado a atenção porque estava fazendo mal a sua administração, e o Senhor diz: dá conta da tua administração, porque não poderás ser mais o meu feitor, né? E ele disse: cavar eu não posso, mendigar tenho vergonha, então eu vou dar o meu jeito, né? Dar o meu jeitinho. E esse dar o jeitinho foi chamar os devedores de seu senhor e diminuir a dívida. Diminuindo a dívida, ele poderia conseguir depois, quando fosse dispensado, ele poderia conseguir o seu trabalho com essas pessoas. E o senhor, o amo, o dono lá da feitoria, das fazendas, louva a atitude daquele feitor porque ele agiu com esperteza. Até aqui a parábola. Aí Jesus vai fazer as duas conclusões, isso que a gente deve meditar. A primeira conclusão, né? Porque os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Essa é a primeira conclusão prática. E a segunda é: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que eles possam vos receber nos tabernáculos eternos. Muito bem, somos filhos de Deus, herdeiros do céu, co-herdeiros com Cristo, mas nós vivemos nenhuma realidade, vivemos nesse mundo, temos nossos trabalhos, temos nossos estudos, nossas atividades, cada um aqui é ocupado, né? Se não for ocupado, deve se ocupar, porque cabeça vazia é oficina do diabo. Mas acontece que nessas ocupações, nessas preocupações que nós temos no dia a dia, nós corremos um risco muito grande de não sermos espertos em conseguir o céu. E a parábola que conta-se hoje deve ser lida nesse sentido. Os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E é uma coisa interessante, né? É uma grande realidade. Por exemplo, uma pessoa quando quer ir para um show, às vezes tem show aqui no Rio, esses grandes artistas internacionais, vem gente de longe, né? Passa 2, 3 dias, dia e noite, numa fila, né? Dormindo ao relento para conseguir lá um convitinho, para ficar lá algumas horas, pulando, balançando os braços, dando gritos, né? Um aperto terrível, né? Com fome, com sede, né? Por alguns momentos de alegria, de prazer, às vezes até de pecado, dependendo do ambiente, que geralmente é, e depois passou, né? Passou. Para conseguirem suas coisas, os filhos desse mundo são muito espertos. E não medem esforços, né? Passam noites e noites preocupados com tantas coisas, né? E não medem esforços. Carnaval, por exemplo, né? Como gasta-se o ano inteiro, ganha pouquinho. Isso aqui é para fantasia, né? Isso aqui é para fantasia, né? E vai lá nos ensaios, força, tanto cuidado, e para ter 40, 50 minutos, uma hora e pouco lá de pula-pula, e depois acabou-se tudo, né? Quanto esforço as pessoas fazem para viverem momentos de prazer e, entre aspas, alegria, que logo depois passa. E nós temos uma herança muito maior do que 40 minutos, do que uma hora de pula-pula, de gritos. Nós temos uma herança que é a vida eterna. Então, nesse sentido, nós não somos espertos, porque, às vezes, por causa de um momento, nós perdemos tudo. Por causa de uma atitude, por causa de um defeito que não queremos nos livrar, nós perdemos tudo. Então, essa esperteza nós não temos, e nós temos uma herança que é eterna. Estarmos enxertados em Cristo e com Ele estarmos no céu eternamente. Mas os filhos das trevas são realmente espertos, né? Nos anos 70, por exemplo, começou no Brasil, não começou nos anos 70, mas foi muito forte, a questão da lei do divórcio, né? E o povo brasileiro, o povo de tradição católica, evidentemente, casou para toda a vida. Não existia essa mentalidade de casar por um tempo, né? Mentalidade bem clara, católica, né? Doutrina católica, casamento indissolúvel.
Mas para mexer com a população, precisava mudar essa mentalidade, para quando viesse a lei as pessoas não rejeitarem. Então, começaram a trabalhar na mídia para mudar essa mentalidade. E uma das coisas que fizeram foi através das novelas. Então, um autor chamado Dias Gomes, ele conta no seu livro, na sua autobiografia, ele conta exatamente que havia, nessa época que a lei foi para o Congresso, ele escreveu uma novela e colocava lá uma mulher, né, muito boa, muito bondosa, caseira, tinha um marido que era um beberrão, chegava em casa, ligava, batia, fazia muitas coisas ruins para ela, e ela sofria com ele terrivelmente, e o seu sofrimento era tão grande, via chorando e triste, de modo que moveu a população, né? Que o povo que vê a novela termina se deixando levar, seduzir pelos personagens e até participar da vida dos personagens, e discutem, conversam, fulano vai ficar com ciclano com Beltrano, e tem que acabar, tem que bater, tem que matar, tem que ir preso, e chora, e tem gente que chega na rua, né, e se vê lá o ator, até briga com o ator, ser malvado, tal, é um ator, ela ganha dinheiro para fazer aquelas encenações, tudo. Mas as pessoas vivem e participam, né? E aquilo mexe, e mexe com o inconsciente popular, né? Até que essa mulher conhece um outro homem e se apaixona por esse outro homem, na sua dificuldade, se apaixona por esse outro homem, e agora deixa o marido e casa de novo, mas ela não pode ter outra oportunidade. Pronto, já estava tudo feito para a lei entrar lá no Congresso. Entra a lei, o projeto de lei, os deputados aprovam o divórcio no Brasil, e a população que poderia se levantar contra, não, todo mundo a favor, todo mundo tranquilo, casamento não é mais indissolúvel, casou muito bem, não deu certo, cada um para o seu canto, pode casar segunda vez, terceira vez. Aí começam a aparecer certos artistas, naquela época tinham ido se casar no Uruguai, porque no Brasil não tinha ainda a lei, e aqui no Brasil começam a aparecer grandes artistas aí, casou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e está tudo muito bem, e tudo natural. E pior que isso, foi a mentalidade de que o casamento é apenas uma experiência que a gente vai fazer, se der certo, a gente fica junto, se não der certo, cada um para o seu lado. Quer dizer, o pior de tudo é que hoje a maioria esmagadora da juventude que vai para o casamento não vai mais com aquela ideia de casamento indissolúvel. A pior consequência disso não foi a lei de casar de novo, foi a mentalidade que se criou. Então, o jovem hoje está cada vez mais imaturo quando vai se casar. Ele vai para o casamento como algo de experiência. Isso tudo foi preparado pelos filhos do mundo, que foram espertos. Foram ou não? Foram espertos, prepararam o povo. Vê, por exemplo, nos anos 80, a revolução da AIDS, que começa primeiro a acontecer entre homossexuais, depois vai para as prostitutas, primeiro americano, depois Brasil, e nos países da África e tudo mais. Aí vieram as propagandas anti-AIDS, e para fazer propaganda anti-AIDS, tinha que dizer que era preciso ter o sexo seguro. Aí os governos começaram, impelidos pelas forças grandes, a divulgar, né, que é preciso ter segurança, né? Então, a partir daí, a mentalidade do povo foi de que a relação carnal homem-mulher não é mais algo próprio do amor, próprio da vida matrimonial, isso já nos anos 60 já tinha se acabado, agora é livre. Então, banalizou-se o sexo como se fosse uma coisa totalmente livre, que não tem mais compromisso algum com nada nem com ninguém. Foi tudo isso feito por uma revolução programada para que a nossa juventude, e agora não, infelizmente não só a juventude, uma coisa geral, em que o importante é você se prevenir para não ficar doente. O resto, fique à vontade. E essa mentalidade, já dos anos 80, já os jovens daquela época se casaram,
já têm filhos, hoje adolescentes, essa mentalidade já vai passando para os adolescentes, de modo que existe uma liberalização total em que a sexualidade, que é algo que Deus fez como uma coisa muito bonita e sagrada, perdeu todo sentido, ficou algo banalizado, totalmente banalizado. É como tomar Coca-Cola, desculpa a propaganda, como tomar refrigerante, e pior ainda, né? As pessoas vão se acabando. De modo que vocês viram que como se trabalha, como os filhos das trevas fazem, ultimamente agora a lei do aborto, a mesma coisa que eu tenho falado para vocês. Foi aprovado lá em Brasília que os bebês anencefálicos podem ser abortados dependendo da decisão da mãe. Quer dizer, então, a partir de agora, a mentalidade que vai se passar para jovem é que eu é que tenho o poder de decisão de ter ou não ter o filho. Se eu não quero ter, eu não tenho. E chega ao ponto que países abortistas, em que a lei do aborto é permitida, a mulher, na véspera de nascer o filho, se ela não quiser mais, ela pode, então, abortar. Quer dizer, essa mentalidade, ela vai se espalhando, e vai se espalhar cada vez mais, as pessoas acharem tudo muito natural. Então, veja como os filhos das trevas vão trabalhando, e o povo, muito ligado à novela, muito ligado a uma mídia que já muitas vezes é preparada para isso, muito ligada àquilo que os fatores de opinião pública falam, e o povo vai se deixando levar. Os filhos das trevas são mais espertos. Nosso Senhor, então, fala que nós devemos ser espertos também nos nossos negócios, e a esperteza deve ser o quê? Com a igreja. Porque em todos esses séculos, a única instituição que permaneceu firme foi a igreja, com a sua doutrina, com o seu magistério. Então, nós, católicos, nós temos um meio eficaz, que é a igreja. Então, pode procurar participar da vida da igreja, procurar trabalhar com a igreja, procurar se esforçar para viver os movimentos da igreja, procurar santificar, procurar conhecer a doutrina da igreja, estudar o catecismo. É algo triste, às vezes a gente marca uma reunião de catequese, o pessoal não vai. Às vezes eu marco reunião de catequese aqui, o pessoal não vem, pouquinha gente, sempre mesmo grupinho. O povo não vai, vai comer pizza lá no shopping, mas não vai para o catecismo. Quer dizer, vai se empanturrar com a pizza, né? E depois acabou-se. Né? E a doutrina vai se perdendo. Quer dizer, é uma coisa incrível isso. Né? É incrível no sentido de que não se pode nem acreditar como as pessoas deixam. Né? A missa no domingo, né? É algo que deve fazer parte da nossa vida. Né? Os sacramentos, parte da nossa vida. Né? A oração, parte da nossa vida. Né? Mas nós não somos espertos como os filhos das trevas são espertos. Então, esse é o cuidado que nós devemos ter, senão nós nos tornamos galhos secos, separados de uma árvore, e que quando nosso Senhor nos chamar, separados dele, nós não poderemos ir para os tabernáculos eternos de que fala nosso Senhor. Por fim, ele diz: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que vos recebam nos tabernáculos eternos. Ele se refere especialmente, hoje não vou falar muito sobre esse assunto, mas ele se refere especialmente à importância de nós usarmos os nossos bens materiais para ajudar os pobres, especificamente da esmola. A esmola que nos santifica, que nos purifica dos pecados. Jesus chega a falar para os próprios fariseus: vocês serão puros se derem esmolas. Está lá em São Lucas 11, 41. Né? Depois, é claro que a esmola vai também reparar as nossas faltas passadas. São Pedro diz que a caridade cobre uma multidão de pecados. E os pobres ajudados, eles serão nossos intercessores. Um Deus lhe pague dado por um pobre tem um valor diante de Deus muito grande. Um Deus te ajude, um vai com Deus, que a gente escuta e nem liga tanto, para Deus tem um valor muito grande. Então, o que nós damos aos pobres, nós estamos investindo na nossa morada lá no céu. Então, é nesse sentido que Cristo diz: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, porque pode fazer iníquos, pessoas ruins,
Mas grajei amigos com elas, para que eles possam te receber, ou vos receber, nos tabernáculos eternos. Então, esses pontos gostaria de meditar com vocês. Vamos procurar, então, colocar a nossa vida e, concretamente, o que é que eu posso fazer na minha vida de cristão, nessa união com Cristo, união com a sua igreja e na caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.